Oi, gente, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos continuar o trabalho com os verbos e vamos observar alguns casos especiais que geram erros de conjugação. Eu sou a professora Marcela e nós vamos mais uma vez juntos tentar desvendar os mistérios dos verbos. Vamos lá? Eu vou começar com um parzinho bastante complicado que sempre aparece nas primeiras fases aí de FUVEST, por exemplo, que são os verbos vir e ver. Eles são muito semelhantes na conjugação, mas é preciso se lembrar da diferença porque é sutil, mas é bem importante. Vou pedir para que você mentalize aqui comigo essa conjugação. Então, uma delas a gente vai completar com o verbo vir e a outra com o verbo ver. Olha só, quando você deu meu recado a ele, a gente vai aí colocar o verbo ver, né? Com o sentido de observar, encontrar. Muito provavelmente você e grande parte dos falantes de língua portuguesa querem colocar quando você o ver, mas na verdade a forma correta de preencher essa lacuna é vir. Quando você ouvir, dê meu recado a ele. Se eu tivesse aqui a conjunção se você ouvisse, ok? Não pode se esquecer. E o verbo vir, a gente vai ter a tendência de completar assim, né? Quando você vir a minha casa, conhecerá meu cachorro. E na verdade, o jeito correto é vier. Então perceba que eles são semelhantes, mas a presença desse ezinho aí, vir e vier, é o que vai determinar para que você não erre a conjugação. Se existir a conjunção se aqui, se você viesse à minha casa, ok? Então não se esqueça, esse parzinho aí é gerador de muitas confusões. Outros casos complicados são os derivados do verbo ter. Então, ter, manter, entreter, deter, reter e vários outros, não é? Então, a gente pode não conhecer os outros, mas a gente conhece o ter. Então, se a gente pensar em conjugar o verbo ter, a gente vai lembrar lá, né? Tenho. E aí, isso vai me mostrar que eu vou ter que conjugar como mantenho, entretenho, detenho, retenho. Eu ainda posso pensar lá no subjuntivo que eu tenha, e aí vai virar mantenha, entretenha, detenha, retenha. Ainda lá no subjuntivo, eu posso pegar o quando eu tiver, e aí vai virar mantiver, entretiver, detiver, retiver. Ainda lá no subjuntivo, posso pensar no tivesse, lá no passado, se eu tivesse. E aí vai ficar mantivesse, entretivesse, detivesse, retivesse. Tem que se lembrar então que conhecer a conjugação do ter é conhecer as dos outros também, porque eles são derivados. O mesmo vai acontecer com os derivados do verbo ver, como antever, rever e entrever. Por exemplo, se eu não sei conjugar os demais porque não os conheço, vou seguir a mesma lógica do ter. Então, vejo, antevejo, revejo, entrevejo. Que eu veja, e aí vai ficar anteveja, reveja, entreveja. Ainda lá no subjuntivo, quando eu vir, a gente acabou de ver, né? Então, antevir, revir, entrevir. E vice, vai ficar antevisse, revisse, entrevisse. Tudo bem? Então, se você não conhece o verbo, tenta pensar no derivado dele, facilita. O mesmo vai acontecer com o verbo pôr. Eu vou fazer a mesma lógica. Então, pode ser que você não conheça o verbo depor, supor, compor, pressupor, que também estaria aí, tá? Então, começar pelo verbo pôr, que é como a gente fez com os outros. Vamos lá, com o presente. Ponho. Então, você já sabe que vai ficar reponho, componho, deponho, suponho, oponho, disponho, pressuponho. Vou fazer o subjuntivo. Então, que eu ponha. E aí vai ficar reponha, componha, deponha, suponha, oponha, disponha. A mesma coisa com o pretérito. Então, pusesse. E aí
repusesse, compusesse, depusesse, supusesse, opusesse, dispusesse e puser. E vai ficar repuser, compuser, depuser, supuser, opuser, dispuser. Lembrando então que o passado é pus, certo? E por fim, algumas diferenças aqui. Então, o verbo confiar, ele vai se conjugar como confio, não é? Vai se diferenciar, por exemplo, do verbo passear, que tem o final ear e não iar, não é? Então, o verbo passear vai se conjugar como passeio. Perceba então que aqui você só tem a presença do i e do o, e aqui você tem a presença do e, do i e do o. Porém, os verbos mediar, ansiar, remediar, incendiar e odiar vão se conjugar igual ao verbo passear, tá? É como se eles tivessem então o final em ear e não em iar. Então a gente vai conjugar como medeio, anseio, remedeio, incendeio, odeio. Tudo bem? E aí tem que fazer as congruências com os outros tempos e modos. Eu vou ficando por aqui. Espero que você não seja pego nas pegadinhas desses verbos, porque eles costumam despencar nas questões. Até mais. Tchau, tchau.